O milionário trava. Vê mendiga negra com gêmeos idênticos a ele no hospital da vila. Ricardo Albuquerque, o rei do software, engravatado, cheirando a grife, puto da vida. Dona Zilda, sua secretária, passava mal e lá estava ele no pronto-socorro do Hospital da Vila Madalena, um lugar que ele só conhecia de ouvir falar. O caos reinava, macas amontoadas, gente gemendo, um cheiro de remédio que embrulhava o estômago. Ricardo, acostumado aos restaurantes estrelados e aos hotéis 5 estrelas, se sentia um ET. De repente, como um raio, a cena. Uma mulher negra, uns 30 e poucos, roupa simples, mas um olhar de leoa. E do lado dela, agarrados nas suas pernas, 2 moleques iguais a ele. Cabelo castanho cacheado, o mesmo formato de rosto, até a covinha no queixo, sacou? A mesma covinha. Ricardo travou. Que piração era aquela? A enfermeira gritou. Dona Ana e os gêmeos Albuquerque. Albuquerque? Gêmeos? Ricardo sentiu um frio na espinha, daqueles de arrepiar os pelos do braço. Ele, Ricardo Albuquerque, pai daqueles moleques? Impossível. Ou não? Uma lembrança vaga, lá dos tempos de faculdade, quando ele era um Zé Ninguém, duro que nem pedra. Uma clínica de fertilização. Uma doação de esperma para ganhar uma grana extra? Seria? Ele tentou se aproximar, mas a tal Ana meteu um olhar que o paralisou. Quem é você e o que quer com os meus filhos? A voz tremia, mas era firme. Do tipo que não aceita desaforo. Ricardo gaguejou, tentou explicar, mas as palavras sumiram. Talvez, quem sabe eu seja o pai. A mulher soltou uma gargalhada seca, irônica. Você, o pai? Some daqui! Ricardo insistiu desesperado. A cena chamou a atenção de todo mundo. Curiosos cochichando, olhares de julgamento. Ele, Ricardo Albuquerque, o fodão, ali, exposto, vulnerável. Ana pegou os moleques e sumiu, deixando Ricardo plantado no meio do pronto-socorro, sem chão. Ele precisava saber a verdade. Aqueles garotos, será que eram mesmo seus filhos? De volta ao escritório, no 30º andar de um prédio na Paulista, a vista da cidade não trazia conforto nenhum. A imagem da mulher e dos gêmeos não saía da sua cabeça. Ele precisava encontrá-los. O celular tocou. Número desconhecido. Ricardo hesitou, mas atendeu. Uma voz sussurrou do outro lado da linha. Não se meta nisso, Ricardo. Deixe essa família em paz. Você não sabe com quem está mexendo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Não se meta nisso, Ricardo. Deixe essa família em paz. Você não sabe com quem está mexendo. A voz era fria, sinistra. Ricardo desligou o celular com a mão tremendo. Quem era? E por que essa ameaça? Medo. Puro e simples medo. Ele chamou Dona Zilda, a secretária que já tinha visto de tudo naquela vida. Zilda, preciso que você faça uma pesquisa. Discreta.
Preciso saber tudo sobre uma mulher chamada Ana e 2 meninos, gêmeos. Eles estiveram no hospital da Vila Madalena hoje. Zilda, com aquela cara de quem já sabia de tudo antes, mesmo de ser perguntada, assentiu. Deixa comigo, Ricardo. Até o fim do dia eu te trago tudo. As horas seguintes foram um inferno. Ricardo não conseguia se concentrar em nada. As ações da empresa despencavam. Um contrato importante estava por um fio. Mas nada disso importava. Só a imagem de Ana e dos gêmeos martelava na sua cabeça. No fim da tarde, Zilda entrou na sala com um dossiê. Ricardo, a tal Ana se chama Ana Paula dos Santos. Mora em Guarulhos, numa casa simples. Trabalha como manicure. Os gêmeos, Lucas e Mateus, têm 6 anos. E Zilda hesitou. Não há registro de pai no cartório. Ricardo engoliu seco. A ficha tinha caído de vez. Aqueles moleques eram mesmo filhos dele. E tem mais uma coisa, Ricardo, Zilda continuou com a voz baixa. Parece que Ana Paula teve um caso com um cara muito barra pesada há uns anos atrás. Um tal de Russo, envolvido com uns negócios sujos. Russo, o nome soou um alarme na cabeça de Ricardo. Ele conhecia esse nome. Dos piores boatos que circulavam pela cidade. Um cara que não hesitava em usar a violência. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. A ameaça no telefone. O tal Russo. Tudo se encaixava. Ele estava metido numa enrascada daquelas. No dia seguinte, um envelope pardo apareceu na sua mesa. Anônimo. Dentro, fotos. Fotos de Ana Paula e os gêmeos. Fotos dele, Ricardo, saindo do hospital. E uma mensagem escrita em letras recortadas de jornal. Suma da vida deles, ou você vai se arrepender. Ricardo sentiu o sangue gelar. A coisa era séria. Muito séria. Mas ele não podia simplesmente sumir. E se aqueles moleques precisassem dele? E se Ana Paula estivesse em perigo por causa do Russo? De repente, a porta do escritório se abriu com um estrondo. 2 caras grandes, com cara de poucos amigos, invadiram a sala. Um deles tinha uma cicatriz feia cortando o rosto. Ricardo Albuquerque? Um dos caras perguntou, com uma voz rouca. Ricardo assentiu, apavorado. O Russo mandou um recado. Para você deixar a Ana Paula e os moleques em paz. Antes que Ricardo pudesse dizer qualquer coisa, o cara da cicatriz sacou uma arma prateada, brilhando ameaçadoramente sob a luz do escritório. Mas antes que ele pudesse apertar o gatilho, um grito agudo cortou o ar. Parem, não façam isso. Era Dona Zilda. Ela estava na frente dos caras, com os braços abertos, protegendo Ricardo. Zilda, sai da frente! Ricardo gritou, desesperado. Mas Zilda não se moveu. Encarou os caras com uma coragem que Ricardo nunca imaginou que ela tivesse. Vocês não vão encostar um dedo nele, Zilda disse, com a voz firme. Eu sei de tudo. Sei de todos os seus negócios sujos, Russo. E se vocês tocarem nele, eu juro que entrego vocês para a polícia. Os caras se entreolharam, hesitantes. Pareciam surpresos com a atitude de Zilda. Sai da frente, velha! Um dos caras gritou. Mas Zilda continuou ali, impassível. Foi então que aconteceu o inacreditável. Zilda tirou um revólver da bolsa. Um revólver velho, enferrujado, mas ainda letal. E apontou para os caras. Eu não tenho nada a perder, ela disse, com os olhos cheios de ódio. Mas vocês têm. Sumam daqui antes que eu faça uma besteira. Os caras recuaram, assustados. Eles não esperavam por aquilo. Você vai se arrepender disso, Zilda, um dos caras gritou, antes de sair correndo do escritório com o comparsa. Ricardo estava em choque, paralisado.
Ele não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Zilda abaixou a arma, tremendo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Zilda. Ricardo começou sem saber o que dizer. Ela se virou para ele, com um olhar frio, distante. Não se aproxime de mim, Ricardo. Ela disse com a voz rouca. Eu sou a mãe do russo. Não se aproxime de mim, Ricardo. Ela disse com a voz rouca. Eu sou a mãe do russo. Ricardo não conseguia processar. A Zilda, a mãezona, sempre ali pra tudo, a mãe do bandido? A ficha demorou a cair. Tipo um filme passando em câmera lenta. Zilda, a secretária, a mãe do cara que queria matar ele. Zilda, como? Ele gaguejava, sem conseguir formar uma frase decente. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar a história mais dolorosa da vida dela. Ricardo, eu fiz muita coisa errada nessa vida. Criei o russo sozinha, na maior dureza. Ele se envolveu com coisa ruim. Eu tentei tirar ele dessa vida, mas não consegui. As palavras dela eram como facadas. Cada frase revelava uma camada nova de uma verdade sombria. Uma verdade que mudava tudo. Eu sabia que ele estava te ameaçando. Zilda continuou. Por isso que eu te defendi. Eu não podia deixar ele te machucar. De novo. De novo? Ricardo perguntou, a voz quase sumindo. O que você quer dizer com de novo? Zilda fechou os olhos, as lágrimas caindo sem parar. A clínica de fertilização, Ricardo. Lembra? A grana aqui. Você precisava. Fui eu que te indiquei aquela clínica. Eu trabalhava lá na época como faxineira e eu troquei as amostras. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. A Zilda tinha trocado as amostras? O que você está querendo dizer, Zilda? Que o russo? A frase morreu na garganta dele. Zilda abriu os olhos, encarando Ricardo com um misto de culpa e desespero. Sim, Ricardo, o Lucas e o Mateus são filhos do russo. O mundo girou. Ricardo sentiu as pernas bambearem. Ele se apoiou na mesa para não cair. Os gêmeos, filhos do russo, aquele bandido, aquele cara que estava ameaçando ele, a Zilda era a chave de tudo. Ela tinha manipulado tudo desde o começo. Por que, Zilda? Por que você fez isso? Ricardo perguntou, a voz tremendo. Eu queria dar uma chance pro meu filho, Zilda respondeu, o rosto encharcado de lágrimas. Uma chance de ter uma família, de ser alguém na vida. Eu achei que com seu dinheiro ele ia mudar. Eu estava errada. Ricardo sentiu uma raiva tão grande que mal conseguia respirar. Ele tinha sido usado, manipulado, enganado. E os gêmeos? E a Ana Paula? Onde eles se encaixavam nessa história toda? Ele pegou o celular, tremendo, e discou o número da polícia. Precisava denunciar o russo. Precisava proteger a Ana Paula e os meninos. Mas antes que ele pudesse apertar o botão de ligar, Zilda agarrou a mão dele. Não, Ricardo, não faz isso. Você vai acabar com a vida do meu filho. Ele pode ser um bandido, mas ele é meu filho. Ricardo olhou nos olhos de Zilda. Viu o desespero, a dor, o amor incondicional de uma mãe. E hesitou. A sirene da polícia começou a soar lá embaixo. A Zilda tinha ligado para eles? Ou era alguém da empresa que tinha chamado depois da invasão? A porta do escritório se abriu de novo. E dessa vez, quem entrou não eram policiais. Era o russo, com uma arma na mão e um olhar de fúria no rosto. Mãe, o que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz carregada de ódio. Zilda olhou para o filho com um olhar de puro terror. Corre, Ricardo, corre! Ela gritou. E então o inferno se instalou de vez. Corre, Ricardo, corre! Ela gritou. E então o inferno se instalou de vez. Russo, cego de raiva,
Apontou a arma, não para Ricardo, para Zilda. Um estampido seco ecoou na sala. Zilda cambaleou, um buraco vermelho se abrindo no peito dela. Ricardo travou. Que porra era aquela? O russo tinha atirado na própria mãe? Mãe, não! Russo gritou, largando a arma no chão. Ele correu para Zilda, desesperado. Mãe, fala comigo. Por que você fez isso? Por que você mentiu para mim? Zilda tossia, sangue escorrendo pela boca. Eu só queria te proteger. As palavras saíram com dificuldade, quase um sussurro. Ricardo, em choque, viu a cena se desenrolar. Russo, o bandido, chorando como um bebê em cima do corpo da mãe. Zilda, a mãezona, morrendo para proteger o filho que ela tanto amava. Que zona! De repente, a porta do escritório explodiu. Policiais armados invadiram a sala, gritando para todo mundo colocar as mãos na cabeça. Russo não esboçou reação. Deixou os policiais algemarem ele, o olhar perdido, fixo no corpo de Zilda. Enquanto os policiais levavam o russo, um deles se aproximou de Ricardo. Você está bem, senhor Albuquerque? Ricardo assentiu, mudo, não conseguia falar. A cena da Zilda morta não saía da sua cabeça. Os paramédicos chegaram, mas já era tarde demais. Zilda já tinha ido. Ricardo passou a noite na delegacia, prestando depoimento. Contou tudo, desde o encontro no hospital até a invasão do escritório. Os policiais ouviram tudo atentamente, anotando cada detalhe. Quando saiu da delegacia, já era manhã. A cidade acordava, alheia ao drama que ele tinha vivido. Ricardo se sentia um caco, cansado, confuso, perdido. Ele precisava ver a Ana Paula e os meninos. Precisava contar a verdade para ela. Mas como? Depois de tudo o que tinha acontecido, ele não sabia se teria coragem de encarar ela. Chegou em casa exausto, tomou um banho quente e se jogou na cama. Precisava dormir, precisava esquecer. Mas o sono não vinha. A imagem da Zilda morta, o rosto desesperado do russo, a carinha dos gêmeos, tudo girava na sua cabeça. No dia seguinte, ele foi até Guarulhos. Precisava falar com a Ana Paula. Encontrou a casinha dela, simples, mas bem cuidada. Respirou fundo e tocou a campainha. Ana Paula abriu a porta, com uma expressão surpresa no rosto. O que você está fazendo aqui? Ricardo engoliu seco. Eu preciso te contar uma coisa. Ele contou tudo, desde a clínica de fertilização até a morte da Zilda. Contou sobre o russo, sobre a ameaça, sobre a troca das amostras. Ana Paula ouviu tudo em silêncio, o rosto impassível. Quando Ricardo terminou de falar, um silêncio sepulcral se instalou. Entre eles, Ana Paula não dizia nada, não esboçava nenhuma reação. De repente ela abriu um sorriso frio, assustador. Você acha mesmo que eu não sabia? Ela disse com uma voz calma, quase doce. Você acha que eu sou idiota? Ricardo arregalou os olhos. Você sabia? Claro que eu sabia, Ana Paula respondeu, o sorriso se alargando. Desde o começo, eu sabia que os meninos eram filhos do russo. E eu sabia que você ia aparecer. Ricardo não conseguia entender. Mas, por quê? Por que você não me disse nada? Ana Paula deu uma gargalhada. Porque era tudo parte do plano, meu querido. Tudo parte do plano. Ela se aproximou de Ricardo, o rosto colado. No dele. Você não imagina o que eu sou capaz de fazer por dinheiro. E então, a ficha caiu. A Ana Paula, ela não era uma vítima. Ela era a mente por trás de tudo. Ela tinha usado o russo,
A Zilda e ele, Ricardo, como peças em um jogo macabro. Antes que Ricardo pudesse reagir, Ana Paula tirou uma seringa do bolso. Uma seringa cheia de um líquido transparente. Desculpa, Ricardo, ela sussurrou, mas o show acabou. Desculpa, Ricardo, ela sussurrou, mas o show acabou. Antes que ele pudesse piscar, Ana Paula cravou a seringa no pescoço dele. Uma dor lancinante e um frio que tomava conta do corpo todo. Ricardo tentou gritar, mas a voz não saía. Ele viu o rosto de Ana Paula sorrindo, enquanto a visão começava a embaçar. Ela soltou ele, que caiu no chão como um saco de batatas. Ana Paula limpou a seringa com um lenço, sem pressa. Uma psicopata, Ricardo pensou, enquanto sentia a víbia escorrer. De repente, a porta da sala se abriu. Lucas e Mateus entraram correndo. Mãe, a gente fez o que você mandou. A gente pegou o dinheiro dele. Ana Paula sorriu para os meninos. Muito bem, meus amores. Agora, vamos embora daqui. Temos uma nova vida esperando por nós. Ricardo tentou falar, mas só saiu um gemido. Ele viu os meninos, tão pequenos, tão inocentes. Filhos de um bandido criados por uma psicopata. Que futuro eles teriam? Ana Paula pegou a mão dos meninos e saiu da casa, deixando Ricardo agonizando no chão. Ele fechou os olhos, esperando o fim. Mas o fim não chegou. Em vez disso, Ricardo sentiu uma mão tocando o rosto dele. Uma mão macia, familiar. Ele abriu os olhos. Dona Zilda. Ela estava ali, ajoelhada ao lado dele. Mas como? Ele tinha visto ela morrer. Tinha visto o russo atirar nela. Zilda? Ricardo sussurrou, sem entender nada. Ela sorriu, um sorriso triste. Eu sei que parece confuso, Ricardo, mas eu preciso te explicar. Ela pegou um lenço e limpou o sangue do pescoço de Ricardo. Aquele tiro foi de festim. Eu e o russo, a gente planejou tudo. Precisávamos que você acreditasse que eu estava morta. Ricardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A Zilda tinha fingido a própria morte e o russo estava envolvido nisso? Mas por quê? A Ana Paula, Zilda continuou. Ela é muito perigosa. Ela ia te matar. Precisávamos tirar você dessa história. Mas os meninos, o russo? Ricardo perguntou confuso. Zilda respirou fundo. O russo não é pai dos gêmeos, nem você. A Ana Paula. Ela usou o esperma de um doador anônimo. Ela só queria o seu dinheiro. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele tinha sido usado, manipulado, enganado por todos. A Ana Paula, a Zilda, o russo. Todos. Por que você não me contou a verdade antes? Ricardo perguntou, a voz embargada. Zilda abaixou a cabeça. Eu tinha medo, Ricardo. Medo do que a Ana Paula podia fazer. E medo de perder você. Ela pegou a mão de Ricardo e apertou com força. Eu sei que eu errei muito, Ricardo. Mas eu juro que eu só queria te proteger. Eu te amo, Ricardo. Como um filho. Ricardo olhou nos olhos de Zilda. Viu a sinceridade, o arrependimento. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um pouco de esperança. Mas a esperança durou pouco. De repente, um barulho de carro se aproximando. Faróis iluminaram a sala. Zilda arregalou os olhos. Eles voltaram, ela gritou. Corre, Ricardo. Corre. Eles vão te matar. Antes que Ricardo pudesse se levantar, a porta se abriu de novo. E dessa vez quem entrou não foi a Ana Paula, nem o russo. Foi o pai de Ricardo. Ricardo Albuquerque pai, o todo-poderoso, o cara que construiu um império do nada. Ele entrou na sala com uma arma na mão e um olhar frio, calculista no rosto. Sinto muito, meu filho, ele disse com uma voz gélida.
mas o show tem que continuar. Sinto muito, meu filho, ele disse com uma voz gélida. Mas o show tem que continuar. Ricardo não conseguia entender. O pai? Ali, com uma arma? Pra quê? A vida dele tinha virado um filme de terror. Só podia ser. Pai, o que você tá fazendo? Ricardo perguntou, a voz tremendo. O pai não respondeu, apenas apontou a arma. Zilda se jogou na frente de Ricardo, de novo. Não, Ricardo, corre! Ela gritou pela segunda vez naquela noite. Mas dessa vez não teve jeito. O pai de Ricardo apertou o gatilho. Um tiro, depois outro. Zilda caiu sem vida. De novo. Mas dessa vez era para valer. Ricardo gritou, um grito de dor, de raiva, de desespero. O pai de Ricardo sorriu, um sorriso frio, calculista. Sempre admirei a lealdade dela. Uma pena que tenha escolhido o lado errado. Ricardo não conseguia se mover. Estava paralisado, em choque. O pai dele tinha matado a Zilda. De novo. Por que, pai? Por que você fez isso? Ricardo perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O pai se aproximou de Ricardo, com um olhar de desprezo. Você nunca entenderia, Ricardo. Você é fraco demais. Sempre foi. Ele pegou Ricardo pelo braço e o levantou. Você é meu filho. Precisa honrar o nome Albuquerque. E para isso, algumas pessoas precisam ser sacrificadas. Ricardo tentou se soltar, mas o pai era muito forte. Eu não quero honrar nada. Eu quero que você pare com essa loucura, Ricardo gritou. O pai riu, uma risada alta, estridente. Loucura? Isso não é loucura, Ricardo. Isso é o poder que eu construí com tanto esforço, e eu não vou deixar ninguém tirar isso de mim, nem mesmo você. De repente, o pai de Ricardo parou de rir. Ele olhou para trás com uma expressão de surpresa. O quê? Ele começou a dizer antes de cair no chão. Ricardo olhou para cima. Quem tinha atirado no pai dele? Era ela, a Ana Paula, com uma arma na mão e um olhar de fúria no rosto. Você! Ricardo gritou. Você é louca. Ana Paula sorriu. Eu? Louca? Não, querido, eu sou esperta, muito esperta. Ela se aproximou de Ricardo e apontou a arma para ele. Você foi um bom peão nesse jogo, mas agora é hora de dar o checkmate. Antes que ela pudesse apertar o gatilho, uma voz gritou. Parem! Todos se viraram. Era o russo, com outra arma na mão. Ana Paula, abaixe essa arma! Ele gritou. Ana Paula riu. Você vai me impedir? Você não tem coragem de atirar em mim? O russo hesitou. Ele olhou para Ricardo, depois para Ana Paula, e então tomou uma decisão. Ele levantou a arma e apontou para Ana Paula. Eu sinto muito, Ana Paula, mas você passou dos limites. E então, o impensável aconteceu. O russo atirou. Não em Ana Paula, nele mesmo. Um tiro seco. E o russo caiu no chão, sem vida. O silêncio tomou conta da sala. Ricardo não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. O russo tinha se matado? Ana Paula olhou para o corpo do russo, com uma expressão de choque no rosto. Não, russo, não faz isso comigo. De repente, a porta se abriu de novo. E dessa vez quem entrou foi a polícia. Mãos para cima! Vocês estão presos! Um policial gritou. Ana Paula largou a arma e levantou as mãos. Ricardo também levantou as mãos, ainda em choque. Os policiais algemaram Ana Paula e a levaram para fora. Ricardo ficou ali, sozinho, em meio ao caos. O pai dele morto. A Zilda morta. O russo morto. A Ana Paula presa. E ele? Ele estava vivo. Mas a que custo? Um policial se aproximou de Ricardo. Senhor Albuquerque, precisamos que nos acompanhe até a delegacia.
Precisamos que preste depoimento. Ricardo assentiu, mudo. Não tinha mais forças para nada. Enquanto caminhava para fora da casa, Ricardo olhou para trás. Viu os corpos estendidos no chão. Viu o sangue. Viu o caos. E soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas o que ele não sabia era que no meio de toda aquela confusão, alguém observava tudo de longe. Alguém que tinha planejado tudo. Alguém que ainda não tinha revelado todas as suas cartas. E esse alguém era o avô de Ricardo, o pai do Albuquerque pai, o verdadeiro mentor de tudo. E ele estava apenas começando. Enquanto caminhava para fora da casa, Ricardo olhou para trás. Viu os corpos estendidos. No chão, viu o sangue, viu o caos, e soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Um policial se aproximou, meio sem jeito. Senhor Albuquerque, a gente precisa ir para a delegacia. Tem que prestar depoimento, essas coisas. Ricardo só assentiu, mexido demais para falar. Cada passo era um peso, cada respiração um esforço. A viatura parecia um caixão sobre rodas. Na delegacia, um monte de perguntas. Tudo de novo. Ele contava e as palavras saíam sem cor, como se não fossem dele. Parecia que estava assistindo um filme, daqueles bem ruins. Depois de horas, finalmente liberaram ele. A noite estava fria e a cidade parecia estranha, assustadora. Ricardo não sabia para onde ir. Não tinha mais família, não tinha amigos, não tinha nada. Só o peso daquela noite esmagando ele por dentro. Ele pegou um táxi, mandou ir para um bar qualquer. Precisava beber, esquecer. Encheu a cara, uma dose atrás da outra. Mas não adiantava. As imagens continuavam lá, martelando na cabeça. Zilda, o pai, o russo, a Ana Paula. Todo mundo morto ou preso. E ele ali, vivo, sem saber por quê. De repente, sentiu um toque no ombro. Se virou meio zonzo. Um cara alto, terno escuro. Cara de quem não tá pra brincadeira. Senhor Albuquerque? O cara perguntou. Ricardo assentiu, sem entender. Meu nome é Silva. Trabalho para o seu avô. O quê? O avô? Aquele velho gagá? Que ele só via em fotos antigas. Meu avô? Ricardo perguntou, confuso. Mas ele não tá numa casa de repouso? O cara sorriu, um sorriso frio. Digamos que seu avô é um homem muito influente. E ele quer te ver. Ricardo hesitou. Confiar num cara desses? Depois de tudo que tinha acontecido? Mas ele não tinha escolha. Não tinha para onde correr. Entraram num carrão preto, com vidros fumês. O cara não falava nada, só dirigia. Ricardo olhava pela janela, vendo a cidade passar, sentindo um medo gelado na espinha. Chegaram numa mansão enorme, dessas de filme. Um lugar que Ricardo nunca tinha visto antes. O cara abriu a porta do carro. Seja bem-vindo, Sr. Albuquerque. Seu avô está te esperando. Ricardo respirou fundo e entrou na mansão. Tudo ali era luxo, riqueza, poder. Mas ele não sentia nada. Só um vazio enorme e um medo que crescia a cada passo. O cara levou ele até um escritório enorme. Lá dentro, sentado numa poltrona de couro, estava ele, o avô, velho, enrugado, mas com um olhar que queimava. Ricardo, o avô disse, com uma voz rouca, finalmente nos conhecemos. Ricardo não conseguia falar, só encarava aquele velho, sentindo um ódio que nunca tinha sentido antes. Você deve estar se perguntando por que eu te chamei aqui, o avô continuou. Depois de tudo o que aconteceu, depois de toda essa bagunça, Ricardo respirou fundo e conseguiu falar. Por que, avô? Por que tudo isso? O avô sorriu, um sorriso cruel. Porque você é meu herdeiro, Ricardo. Você vai comandar o meu império. Ricardo arregalou os olhos. Império? Que império? O avô riu. Você é ingênuo, Ricardo.
Achava mesmo que seu pai era um simples empresário? Não, meu caro. Nós controlamos muita coisa nesse país. E agora, você vai assumir o meu lugar. Ricardo sentiu um nojo profundo. Eu não quero seu império. Eu não quero nada disso. O avô se levantou da poltrona e se aproximou de Ricardo. Você não tem escolha, Ricardo. Você é uma Albuquerque. E o sangue fala mais alto. Ele pegou Ricardo pelo braço e o puxou até uma janela. Lá embaixo, Ricardo viu um monte de carros pretos, seguranças armados. Um exército. Você acha que pode fugir disso? O avô perguntou com um tom ameaçador. Você acha que pode dizer não para mim? De repente, a porta do escritório se abriu. E quem entrou? A Ana Paula, viva e sorrindo. Surpreso, Ricardo? Ela perguntou com uma voz doce. Achou mesmo que eu ia morrer? Ricardo não conseguia entender nada. A Ana Paula viva, trabalhando com o avô dele? Que piração era aquela? Como? Ricardo gaguejou. Digamos que eu e seu avô temos um acordo. Ana Paula respondeu, com um olhar malicioso. Ele me paga bem para fazer o que ele manda. Ricardo olhou pro avô com um olhar de horror. Você planejou tudo isso? O avô sorriu. Quase tudo, Ricardo. A Zilda me surpreendeu um pouco, mas no final, tudo saiu como planejado. Ricardo sentiu uma raiva tão grande que mal conseguia respirar. Ele tinha sido usado, manipulado, enganado por todos. Pelo pai, pela Zilda, pelo russo, pela Ana Paula e agora pelo avô. Eu odeio vocês, Ricardo gritou. Eu odeio todos vocês. O avô riu. Você pode me odiar, Ricardo, mas você vai fazer o que eu mando. Ou então, ele fez um sinal com a mão, e de repente, um homem entrou no escritório, carregando uma bandeja. Em cima da bandeja, uma cabeça. A cabeça da Dona Maria. A cozinheira que trabalhava na casa de Ricardo desde que ele era criança. A velha que fazia o melhor bolo de chocolate do mundo. Ricardo gritou. Um grito de dor, de horror, de desespero. Ele caiu de joelhos no chão, sem acreditar no que estava vendo. Você é um monstro! Ricardo gritou, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. O avô sorriu. Eu te avisei, Ricardo. O show tem que continuar. E você vai ser a estrela. Ana Paula se aproximou de Ricardo e sussurrou no ouvido dele. Bem-vindo à família, querido. Prepare-se para o inferno. Ana Paula se aproximou de Ricardo e sussurrou no ouvido dele. Bem-vindo à família, querido. Prepare-se para o inferno. O chão parecia girar. Família? Que família? Ele cuspia sangue, a cabeça latejando. A imagem da Dona Maria sem cabeça não saía da mente. Que pesadelo doido. O avô sorria satisfeito. Parecia um bicho velho esperando o bote final. Agora você entende, Ricardo. Poder exige sacrifícios. Você vai aprender a fazê-los. Ana Paula puxou Ricardo para perto com força. A seringa brilhava na mão dela, igual a uma faca. Vamos dar um jeito nessa sua carinha de coitado. Uma transformaçãozinha e você vai ser um Albuquerque de verdade. Ricardo tentou resistir, mas estava fraco demais. A agonia da Dona Maria, o tiro no pai, o russo se matando, tudo tinha drenado a força dele. Sentia o veneno da Ana Paula correndo nas veias, paralisando cada músculo. O avô deu uma gargalhada. Agora sim, Ricardo. Agora você é meu. De repente, um estrondo. A porta do escritório voou longe, estilhaçando em 1000 pedaços. Todo mundo se assustou. Quem seria agora? A polícia? O exército? Na porta, parada, uma figura imponente.
alta, forte, com um olhar que dava medo. A Zilda. Viva! De novo. Só que não era a Zilda, ou era? Tinha alguma coisa diferente. O cabelo mais curto, o rosto mais marcado, um brilho estranho nos olhos. Parecia outra pessoa. Surpresa, vovô? A Zilda disse, com uma voz que Ricardo nunca tinha ouvido antes. Uma voz grave, rouca, cheia de ódio. O avô arregalou os olhos. Impossível. Você está morta. A Zilda riu, uma risada sarcástica. Morto está você, vovô. A brincadeira acabou. Ana Paula tentou fugir, mas a Zilda foi mais rápida. Pulou em cima dela, derrubando-a no chão. As duas começaram a brigar, rolando, se batendo. Era uma luta animal sem regras. Ricardo tentava entender. Que palhaçada era aquela? A Zilda viva? Lutando com a Ana Paula? O que estava acontecendo? O avô tremia, paralisado. Parecia que tinha visto um fantasma. Quem é você? Ele perguntou, com a voz falhando. O que você quer? A Zilda parou de lutar, se levantou, limpando o sangue do rosto. Olhou para o avô, com um desprezo absoluto. Eu sou a filha que você abandonou, vovô. A filha que você nunca quis. Eu sou a verdadeira herdeira dos Albuquerque. Ricardo não acreditava no que estava ouvindo. A Zilda, filha do avô? A secretária, a mãezona, a filha abandonada. Era demais para processar. O avô cambaleou, como se tivesse levado um soco na boca do estômago. Não, isso não pode ser. Você é uma aberração. Sua mãe era uma... A Zilda não deixou ele terminar a frase. Sacou uma arma, mirou no avô e atirou. Sem hesitar. O avô caiu no chão. Morto. Ricardo gritou. Mais um corpo. Mais sangue. Mais loucura. A Zilda se virou para Ricardo, com um olhar frio. Você não precisa ter medo, Ricardo. Eu não vou te machucar. Ela se aproximou dele, tirou a seringa da mão dele e jogou longe. Eu sei de tudo, Ricardo. Sei quem você é. Sei o que você quer. E eu vou te ajudar. Ricardo não confiava nela. Não confiava em ninguém. Por quê? Ele perguntou com a voz tremendo. Por que você está fazendo isso? A Zilda sorriu, um sorriso enigmático. Porque você é a chave, Ricardo. Você é a chave para destruir os Albuquerque de uma vez por todas. Ela estendeu a mão para ele. Confie em mim, Ricardo. Juntos, nós vamos acabar com essa família maldita. Ricardo olhou para a mão dela. Hesitou por um momento. Mas não tinha escolha. Precisava confiar em alguém. Precisava sair daquele inferno. Apertou a mão da Zilda. E naquele momento, soube que sua vida tinha mudado para sempre. De novo. Só que agora, para onde? Para qual lado? E quem era, afinal, aquela mulher que dizia ser Zilda, a filha rejeitada, disposta a tudo para se vingar? E o que diabos ela queria com ele? Apertou a mão da Zilda, e naquele momento soube que sua vida tinha mudado para sempre. De novo. Só que agora, para onde? Para qual lado? E quem era, afinal, aquela mulher que dizia ser Zilda, a filha rejeitada, disposta a tudo para se vingar? E o que diabos ela queria com ele? Confia em mim, Ricardo, ela repetiu, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sei como acabar com essa gente, e você vai me ajudar. Saíram daquela mansão dos horrores, deixando para trás um rastro de morte e segredos. A noite estava escura, mas a Zilda parecia saber exatamente para onde ir. Entraram num carro qualquer e ela acelerou, sem dizer uma palavra. Ricardo estava atordoado. Não conseguia juntar as peças. A Zilda, filha do avô? Uma vingança familiar? Era tudo tão surreal que parecia um sonho ruim. Para onde a gente está indo? Sei,
Ele perguntou com a voz ainda tremendo. Ela não respondeu de cara. Só depois de um tempo, quando já estavam bem longe da cidade, é que ela falou: "Pra casa, pra minha casa. Lá você vai entender tudo." A casa dela era num lugar isolado, no meio do mato. Uma casinha simples, mas aconchegante. Parecia um refúgio, longe de toda aquela loucura. Entraram e ela fez um café. O cheiro quente ajudou a acalmar um pouco os nervos de Ricardo. Sentaram na mesa da cozinha, um de frente para o outro. "Agora você vai me contar tudo", Ricardo disse, encarando ela. "Quem você é de verdade? Por que você fez tudo isso?" Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar a história mais importante da vida dela. "Meu nome é Zilda mesmo, mas não sou só a secretária boazinha que você conheceu. Eu sou a filha bastarda Bo, seu avô, a filha que ele nunca quis reconhecer." Ela contou que a mãe dela tinha sido empregada na casa do avô e que ele tinha se aproveitado dela. Quando ela engravidou, ele a expulsou, sem dó nem piedade. Ela cresceu com a mãe, na maior pobreza, ouvindo histórias de um pai rico e poderoso que nunca quis saber dela. "Eu jurei que um dia eu ia me vingar", ela disse, com os olhos cheios de ódio. "Eu jurei que ia destruir a família Albuquerque." Por isso que ela tinha se aproximado do Ricardo. Por isso que ela tinha manipulado todo mundo. Ela queria ver a família Albuquerque se destruindo de dentro para fora. "E você me usou?" Ricardo falou com amargura. "Você me usou como um peão no seu jogo." Ela abaixou a cabeça, com um olhar de culpa. "Eu sei, eu sinto muito, Ricardo, mas eu precisava fazer isso. Era a única forma de acabar com eles." Ricardo ficou em silêncio, pensando em tudo o que ela tinha dito. Parte dele a odiava por ter sido usado, por ter perdido tanta gente. Mas outra parte entendia a dor dela, a sede de vingança. "E agora?" ele perguntou depois de um tempo. "O que a gente vai fazer?" Ela levantou a cabeça, com um olhar determinado. "Agora a gente vai acabar com os Albuquerque de uma vez por todas. Vamos pegar tudo o que é deles. E vamos fazer eles pagarem por tudo o que fizeram." Ricardo olhou para ela, com um misto de medo e excitação. Sabia que estava entrando numa nova aventura, ainda mais perigosa que a anterior. Mas não tinha escolha. Estava preso naquele mundo de segredos, mentiras e vingança. "Tudo bem", ele disse com a voz firme. "Eu vou te ajudar." E naquele momento, enquanto apertava a mão dela de novo, Ricardo sentiu uma coisa estranha. Um choque. Uma lembrança. Uma imagem que surgiu de repente na sua mente. A imagem de um bebê. Ele, nos braços de uma mulher. A Zilda. Não a Zilda que ele conhecia. Não a Zilda vingativa. Mas uma Zilda jovem, doce, com um olhar de puro amor. "Não, não pode ser", ele sussurrou, com os olhos arregalados. A Zilda olhou para ele, confusa. "O que foi, Ricardo? O que você está vendo?" E então, Ricardo entendeu tudo. A verdade que estava escondida por trás de todas as mentiras, de todas as manipulações. A verdade que ia mudar tudo para sempre. "Você", ele disse, apontando para Zilda. "Você é a minha mãe." A Zilda arregalou os olhos. Ficou pálida, deixou cair a xícara de café no chão. A xícara se estilhaçou em 1000 pedaços, assim como a vida de Ricardo, naquele momento. "Não", ela sussurrou, com a voz embargada. "Isso não pode ser verdade." E antes que Ricardo pudesse dizer qualquer coisa, a porta da casa se abriu de novo. E quem entrou? Um homem, alto, forte, com uma arma na mão. O russo, vivo e com um sorriso diabólico no rosto. "Surpresa, maninho", ele disse, apontando a arma para Ricardo.
A mamãe tem uma coisa para te contar. Russo, vivo, apontando uma arma para ele? O mundo tinha virado de cabeça para baixo de novo. Surpresa, maninho. A mamãe tem uma coisa para te contar. A Zilda, com os olhos marejados, abaixou a cabeça. Que bomba era aquela? Russo, abaixa essa arma! Ela gritou, desesperada. Não faz isso, pelo amor de Deus! Mas o russo estava cego. Cego de ódio, de ciúmes, de tudo. Você mentiu pra minha vida toda, mãe. Me usou ele. Chega. Ricardo tentou entender o que estava rolando ali. Ele e o russo eram irmãos? A Zilda, mãe dos dois, a ficha caiu como um raio. A Zilda, no passado, tinha engravidado do pai do Ricardo, e o russo era fruto desse relacionamento. Por isso, tanta proteção, tanto segredo. É verdade, Ricardo, a Zilda disse, com a voz embargada. Eu te abandonei quando você era bebê. Não tinha como criar você e o russo juntos. Achei que estava fazendo certo. Ricardo sentia um ódio profundo. Tinha sido manipulado a vida toda. Usado como um fantoche numa novela familiar macabra. Chega de conversa, o russo gritou. Eu vou acabar com isso agora. Ele apertou o gatilho. Ricardo fechou os olhos esperando o impacto. Mas o tiro não veio. Em vez disso, ouviu um grito. O grito da Zilda. Ela tinha se jogado na frente dele, protegendo-o. De novo. O russo arregalou os olhos. Largou a arma no chão. Correu para Zilda, desesperado. Mãe, não, eu não queria fazer isso. A Zilda sorriu, um sorriso fraco. Eu te amo, meu filho. Sempre amei. Então, fechou os olhos. Morreu nos braços do filho, de novo. Mas dessa vez, era para valer. Ricardo olhou para o russo, com um misto de ódio e pena. O cara estava destruído. Tinha perdido tudo. A mãe, a sanidade, a vida. De repente, o russo levantou a cabeça. Olhou para Ricardo. E sorriu. Um sorriso doentio, assustador. Agora só falta você, maninho. Ele disse, com a voz rouca. E partiu para cima de Ricardo. A briga foi feia. Violenta. Os dois se socavam, se chutavam, se mordiam. Era uma luta de vida ou morte. Ricardo estava fraco, machucado, mas não ia desistir. Ia lutar até o fim. Com um golpe de sorte, conseguiu derrubar o russo. Subiu em cima dele e começou a socá-lo com toda a força que tinha. O russo gritava, esperneava, mas Ricardo não parava. Socava, socava, socava. Até que o russo parou de se mexer. Ficou ali estirado no chão, inconsciente, ou morto. Ricardo não sabia, nem se importava. Levantou cambaleando. Olhou em volta. A casa destruída, os corpos no chão, o caos. Tinha sobrevivido. De novo. Mas a que custo? Saiu da casa cambaleando. Precisava de ar. Precisava de paz. Caminhou até uma colina de onde dava para ver a cidade. A cidade brilhava lá embaixo. Alheia ao terror que ele tinha vivido. Sentou na grama, exausto. Olhou para o céu. As estrelas brilhavam forte. De repente, sentiu uma presença atrás dele. Se virou, assustado. Era ela, a Ana Paula. Com uma arma na mão. Acabou, Ricardo. Ela disse com a voz fria. Você já me deu muito trabalho. Ricardo suspirou. Não tinha mais forças para lutar. Só queria que tudo acabasse. Fechou os olhos. Esperou o tiro. Mas o tiro não veio. Em vez disso, ouviu um clique. O clique da arma. Abriu os olhos. A Ana Paula estava com a arma apontada para a cabeça. Eu não aguento mais, ela disse, com a voz tremendo. Eu não aguento mais essa vida. E então apertou o gatilho. Um tiro seco, e a Ana Paula caiu no chão, morta. Ricardo ficou ali paralisado. Não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Tinha sobrevivido, de novo.
Mas estava sozinho, completamente sozinho. Olhou para o céu. As estrelas continuavam brilhando, mas agora não via mais beleza nelas. Só escuridão. E você aí, achando que acabou? Que nada. A treta só começou. A verdade é que essa história toda foi só a ponta do iceberg de uma conspiração muito maior. E a chave para desvendar esse mistério todo tá nas mãos de um personagem que você nem imagina quem é. Mas escuta aqui. Se você quer mesmo saber o que vai acontecer, se você quer descobrir a verdadeira face dos Albuquerque e de quem tá por trás de tudo isso, você precisa fazer uma coisa agora. Se inscreva imediatamente no canal. É a única forma de você não perder o próximo capítulo, que vai explodir sua cabeça. Esmague o botão de like agora. É a sua força, é o seu poder que alimentam o algoritmo e fazem essa história chegar a mais gente. Bora mostrar que vocês são fãs de verdade. Quero saber tudo o que você achou desse final. Suas teorias, seus palpites, suas reações. Vamos interagir e construir juntos o futuro dessa saga. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com, no mínimo, 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Mostre para eles o poder de uma boa história. Não espere nem mais um segundo. A hora é agora. Demonstre seu apoio e mostre que você faz parte da família. Só os verdadeiros fãs sabem a importância de cada like, de cada comentário, de cada inscrição. Então vamos com tudo. E preparem-se, porque o que vem por aí vai mudar tudo.